E não é que a Conmebol pode excluir os times brasileiros dessa edição da Libertadores? Salve, salve galera, eu sou Rodolfo Gomes e eu estou aqui para falar a respeito disso. Não é clickbait, não é só para ter visualização, essa é sim uma possibilidade absolutamente real, ainda que ela seja extrema. Então eu tô aqui para te contar por que isso pode acontecer. Mas lógico, se você sentar o dedo nesse like, se inscrever no canal, porque aqui tem vídeo todo dia. Tenho certeza que você não vai querer perder nada, né? Bom, como já é sabido, o Brasil vive um caos, com a maioria dos estados passando por um colapso no sistema de saúde, graças ao número de internados que só tem aumentado diante dessa nova onda da Covid. Em muitos locais do Brasil, se você for atropelado, se você tiver um infarto ou qualquer outra coisa, simplesmente não vai ter leito para você. Chegamos num ponto absolutamente extremo, ainda mais porque a gente também conta com uma variante brasileira do vírus oriundo lá de Manaus, que se provou ainda mais contagiosa e letal. Devido a tudo isso, a grande maioria dos países do mundo proibiu a entrada de brasileiros, inclusive muitos países da própria América do Sul, onde obviamente a Libertadores é jogada. O que abre uma grande dúvida, principalmente no que se diz respeito à pré-Libertadores, que já começa para brasileiros, como no caso do Santos, na próxima terça-feira. No caso do jogo de terça, ele vai acontecer na Vila Belmiro. Ao que tudo indica, a partida deve acontecer sem maiores problemas. Porém, a pressão a cada dia tem aumentado, com um aumento exponencial do número de óbitos diários que a gente tem tido por aqui. Até o próprio presidente do Santos falou que seria mais inteligente parar agora. Inclusive o próprio também Ministério Público Federal pediu para a CBF que ela adie as competições durante as próximas 2 semanas. Algumas federações estaduais inclusive já paralisaram seus campeonatos, como o cearense, o paranaense e o catarinense. Ou seja, caso o governo do estado de São Paulo proíba que as partidas aconteçam por aqui, o Santos teria que se virar para mandar esse jogo contra o Deportivo Lara, time da Venezuela, em algum outro estado brasileiro que eventualmente permita. Decisão essa que pode ficar super em cima da hora e inviável do ponto de vista logístico. Agora, o que chama mais atenção e causa ainda mais dúvida é a partida da outra semana lá na Venezuela. Isso porque nesse momento os voos para lá estão suspensos e a tendência, segundo aí os infectologistas, é que semana que vem a gente esteja bem piores em termos de casos diários e número de falecimentos. Portanto, não há nenhuma expectativa que essa situação mude até semana que vem. Outro confronto que chama muita atenção é o da próxima semana já, que depende aí diretamente do que vai acontecer na final da Copa do Brasil no domingo. Isso porque se o Grêmio for campeão, ele se classifica para a fase de grupos jogando o Fluminense para pré. Caso perca o título, ele, Grêmio, disputa a primeira partida da fase pré já na quarta-feira, dia 9, jogo que inclusive vai ter transmissão exclusiva do SBT para TV aberta. A partida vai ser diante do Ayacucho, eu acho que é assim que se pronuncia, do Peru, lá no Peru. Ou seja, outro país que não está recebendo brasileiros. E aí, o que a Conmebol vai decidir? Ela vai adiar essas partidas? Ela vai mudar em cima da hora o local do jogo, colocando num país que permita a entrada de brasileiros nesse momento? Ou ela vai dar WO para os brasileiros? São várias possibilidades e nesse momento há quem aposte nessa última alternativa que, claro, repito, é extrema, causaria muita briga jurídica por conta do regulamento que fala apenas em testagem, mas nesse momento a gente está diante de regimentos de estado que são maiores do que o regulamento. Para se ter uma ideia, para pegar um paralelo, o time feminino do Corinthians por pouco não conseguiu embarcar para a Argentina alguns dias atrás para disputar a Libertadores da categoria. A situação foi resolvida apenas porque a competição vai ser disputada numa espécie de bolha com delegações testadas e previamente isoladas. Precisou ainda da Conmebol ser acionada e do consulado argentino no Brasil entrar nas negociações, inclusive com a participação do ministro para permitir com que o time brasileiro, o time corintiano, entrasse em solo argentino. No caso dos times masculinos, não há bolha alguma. E aí, como vai ser? Bom, essa resposta a gente já deve ter a partir da próxima quarta-feira ou até mesmo antes disso, quando vai ficar decidido qual clube brasileiro vai fazer essa viagem, se Grêmio ou Fluminense, porque aí começa-se, claro, a logística por parte desses clubes. Eu estou muito curioso para entender o que vai ficar resolvido. Eu particularmente excluiria os clubes brasileiros da Libertadores, ainda mais assim, um por um, metendo WO neles? Não, obviamente não. Eu procuraria adiar, mas a gente sabe que o calendário está muito apertado esse ano, então absolutamente tudo é possível. Sem contar que a gente não sabe quando que os países vizinhos vão voltar a permitir a entrada de brasileiros. Portanto, WO pode ser a única solução encontrada pela Conmebol de tocar a competição. Competição essa que precisa acontecer por uma série de interesses comerciais. Agora, vale dizer também que a presença de brasileiros é essencial para as TVs daqui que investiram muita grana para adquirir os direitos. Portanto, é outro fator que pode pesar contra a eliminação dos brasileiros por WO. O ponto é, a gente precisa ficar de olho nas possibilidades. E chama muito a
atenção como a grande mídia não está devidamente atenta para esse tema. Ora, nesse momento não dá para viajar para o Peru e eles estão anunciando o jogo em TV aberta no Peru semana que vem. Absolutamente ninguém está pensando em como os times vão conseguir chegar lá, se eles vão conseguir viajar, simples assim. Bom, agora é importante dizer que novamente a Europa pode servir de exemplo para a Conmebol. Isso porque, assim como no Brasil, foi encontrada uma nova variante do coronavírus lá no Reino Unido. Resultado, os países barraram a entrada de viajantes oriundos de lá, da mesma forma com que os países da América do Sul fizeram com relação ao Brasil. Dessa forma, a solução que a UEFA encontrou foi realocar as partidas, e o duelo entre Liverpool e Leipzig pela Liga dos Campeões é um grande exemplo disso. O jogo de ida foi na Hungria e o jogo de volta também vai ser. O duelo de ida entre Atlético de Madrid e Chelsea, por exemplo, foi realizado na Romênia e não na Espanha como deveria, já que o país também é um dos que proíbe a entrada de viajantes ingleses. Ou seja, uma alternativa para a Conmebol é colocar essas partidas em países sul-americanos que eventualmente permitam a entrada de brasileiros. E até a gravação desse vídeo são poucas as alternativas. Pelo que eu pesquisei por aqui, apenas Bolívia, Paraguai e Equador ainda permite a entrada de brasileiros, desde que devidamente testados. Agora, se isso mudar nos próximos dias, esses países eventualmente proibirem, as opções viáveis da Conmebol se esgotam e só um adiamento ou um WO resolveria o problema. Tá tudo muito estranho, mas enfim, as respostas para todas essas perguntas não devem demorar a sair. Então que fiquemos atentos, mas quero saber de vocês, o que vocês acham que vai acontecer? Comentem aí embaixo. Por enquanto é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.